Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos. Bom, através da variedade de aspectos físicos no Brasil, Aziz Absaber reconheceu 6 tipos de domínios morfoclimáticos. E o conceito desses domínios foi introduzido e explicado em sua obra Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. Aqui a gente fez uma relação dos 5 aspectos físicos que têm um vínculo, né, vamos dizer assim, com os domínios morfoclimáticos, que é o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e o solo. Bom, aqui a gente tem então os 6 domínios morfoclimáticos, separado pelas cores, que dá para a gente entender pelo mapinha, né, aonde que cada um fica localizado. Então, a gente tem o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio da caatinga, o domínio dos mares de morros, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias. A gente começa falando sobre as principais características do domínio amazônico. O domínio amazônico ele tem uma rica hidrografia, possui a maior bacia hidrográfica brasileira e alta atividade fluvial. É formada por terras baixas e possui o clima equatorial com altos índices de chuva e umidade. Eu achei informação importante também sobre a vegetação nesse domínio amazônico. A vegetação ela pode ser dividida em 3, que é a igapó, várzea e a terra firme. Aqui, então, a gente tem as principais características do domínio do cerrado. No cerrado, o clima predominante é o clima tropical, é até conhecido como a savana africana, onde tem aquele clima quente e seco. O solo é altamente lixiviado, ou seja, tem seus minerais retirados com o fluxo da água e bastante ácido. E também no cerrado nascem cursos de água que escoam para muitas bacias, como o Rio Amazonas, o Rio São Francisco e o Paraná. Aqui temos então as principais características do domínio da caatinga. Com o clima semiárido e com baixo índice de pluviosidade e forte deficiência hídrica, o relevo predominante em quase toda a extensão é a depressão. A vegetação é baixa e adaptada à escassez de chuvas, e eu achei uma informação importante que, apesar do solo sofrer com a irregularidade das chuvas, ele também contém uma boa quantidade de minerais para plantas. Então, acho que isso seja um ponto positivo, né, para o domínio da caatinga. Bom, eu sou a Maiara e eu vou dar continuidade na explicação dos domínios. Na sequência, a gente tem o domínio dos mares de morros. Esse domínio ele se estende ao longo do litoral brasileiro, do Nordeste ao Sul, porém a sua maior intensidade está presente na região Sudeste. Esse domínio ele é caracterizado por planaltos e suas paisagens características são serras erodidas, principalmente pela ação das chuvas. Nesse domínio, nós temos um solo de grande fertilidade e o predomínio do clima tropical. Ele é coberto pela Mata Atlântica, porém, devido à sua proximidade com o litoral, a região ela foi densamente povoada, reduzindo a porcentagem da Mata Atlântica nesse domínio a 7,8% da sua área original. Na sequência, nós temos o domínio das araucárias. Esse domínio ele apresenta um clima subtropical com alta pluviosidade e invernos brandos. Ele ocupa a área de planaltos e o seu solo é muito diversificado. Ele é coberto pela mata das araucárias, também conhecida como mata dos pinhais. As precipitações são bem distribuídas ao longo do ano e atualmente resta apenas 3% da sua área original, devido à instalação das indústrias e agropecuária e também da extração de madeira sem reposição que acontece no domínio. Para finalizar, a gente tem o domínio das pradarias, que também é conhecido como pampas. Ele se localiza no sul do Brasil e é ocupado por uma vegetação rasteira. Nesse domínio, o clima é subtropical, com a temperatura média anual baixa e o relevo baixo, com suaves ondulações. Os principais agentes de degradação desse domínio são a agricultura e a pastagem. É uma região de solo jovem, ou seja, recentemente formado sobre o ponto de vista geológico.
fazendo com que o clima seja marcado por intensa pluviosidade, o que atrapalha, de certa forma, na prática da agricultura. Bom, é importante salientar que, além dos domínios, existem as faixas de transição. Essas faixas de transição elas são caracterizadas no mapa pelas áreas em branco. Faixas de transição são regiões onde as suas características diferem muito entre si. Então, o clima, o solo, a vegetação são muito diferentes, por isso elas não formam domínios. Porém, elas fazem a transição entre um domínio e outro, por isso são chamadas de faixas de transição. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar sobre os impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil. Algumas ações, principalmente econômicas, acabam causando a devastação e a descaracterização desses domínios. No caso do Cerrado, ele já perdeu mais da metade da sua vegetação original, além de ter uma porção muito impactada por danos como a contaminação do solo e de recursos hídricos. Na Caatinga, ela já perdeu mais da metade da vegetação original, causada pelo desmatamento, pela agropecuária e a busca por carvão vegetal, assim como a recorrente devastação ambiental da Amazônia. As indústrias mineradoras, elas geram consequências incalculáveis ao ambiente e nos rios são despejados muitos produtos químicos. Então, o desmatamento, as queimadas e o avanço da fronteira agrícola têm levado ao desaparecimento de florestas tropicais nesse domínio amazônico. No domínio das araucárias, acontece a exploração da araucária para a produção da celulose, o que fez com que essa composição arbórea quase desaparecesse. Esses são alguns exemplos dos impactos, e isso mostra que são poucas atividades econômicas que não agridem a natureza e não prejudicam as características e a paisagem natural desses domínios.